Olá, queridos. Evangelista Mário Gonçalves aqui mais uma vez para a gravação da nossa pré-aula, dessa vez lição de número 5, Débora e Baraque, a união para fazer a obra de Deus. Eu já quero deixar um abraço aqui para todos os professores da nossa querida Escola Bíblica Dominical de Joinville, nosso pastor Sérgio Melchior, nosso pastor presidente, e também o nosso vice-presidente, que também é o coordenador da IBD aqui em Joinville, o pastor Eliseu Melchior. Um abraço para todos os queridos alunos aqui da sede também, que estão mais próximos de nós aqui nas aulas. Estamos felizes aí por mais uma oportunidade de falarmos da palavra de Deus. O título da lição, então, eu já falei. Eu quero citar para vocês aqui o texto principal dessa lição, que está lá em Juízes, capítulo 4, versículo 14, apenas a parte A. Ela diz assim: Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu de diante de ti? O resumo da lição a gente pode dizer então que a obra de Deus é feita em cooperação. Cada pessoa contribuindo com os talentos que o Senhor lhe concedeu. E aqui já é um ponto muito importante para você, professor, explorar com seus alunos. A obra de Deus não é competição, é cooperação. Quando a gente percebe Paulo explicando a multiforme graça de Deus, a forma com que o Espírito Santo distribui os dons para a igreja, tanto os talentos naturais quanto os talentos do Espírito, aquela famosa lista de 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, Romanos capítulo 12, o finalzinho ali do capítulo, ou o meio do capítulo ali, que fala dos dons. Você percebe duas metáforas ali importantes, né? Uma casa sendo construída e também o corpo de Cristo, com cada um na sua função, cada membro na sua função. Um membro respeitando o dom do outro e cooperando e somando forças para que esse edifício chamado igreja, esse edifício chamado corpo de Cristo cresça e seja edificado. Então, muito bem, nós temos então a nossa introdução. Eu quero falar aqui sobre os objetivos dessa lição, para que você, professor, tenha esse norte, tenha isso em mente. Vamos lá. 3 objetivos da lição de número 5, classe dos jovens. Compreender o papel de liderança e de influência exercido pela profetisa Débora. Identificar a atuação de Baraque e de Jael no livramento do povo. Então, Baraque aqui era um líder, né, também. Ele se torna aqui um general nesse confronto aqui do livro de Juízes. E Jael era uma mulher, então, que vai acolher ali. Tem uma cena muito específica de Jael que você, professor, pode explorar com seus alunos. E o terceiro objetivo seria extrair lições espirituais desta vitória para a vivência cristã diária. Muito bem, professor, e também aluno que está aqui com a gente. Nós estamos estudando esse período teocrático, esse período que antecede a monarquia de Israel. Os primeiros capítulos de Samuel ainda são do período teocrático. O livro de Ruth ainda faz parte do período teocrático, onde Deus então vai direcionar Samuel, o profeta, juiz e sacerdote Samuel, a atender os apelos do povo para que ele então unja e escolha um rei. O primeiro rei de Israel é Saul, que vai então tentar juntar essas 12 tribos dispersas, cada um com a sua liderança, em torno de um projeto nacional que seria a nação de Israel. A gente sabe nas entrelinhas do texto que isso não foi tão simples assim. Por exemplo, nas primeiras guerras de Saul contra os filisteus, você percebe que tinha hebreus morando junto com os filisteus. E quando eles percebem essa unidade de força de Jonatas, de Saul e do próprio Samuel, eles deixam as habitações junto às cidades filisteias e se voltam para as fileiras de Saul, do exército de Saul. Nós temos também um caso muito específico, muito emblemático, da fortaleza dos Jebuseus, a cidadela dos Jebuseus, que futuramente seria conquistada pelo rei Davi, e Davi a tornaria então a capital de Israel, Jerusalém. Então você percebe que desde os tempos de Josué, a tribo de Judá não consegue penetrar essa fortaleza, não consegue conquistar essa fortaleza. E o texto é muito claro em dizer que os Jebuseus, que eram um clã dos cananeus, habitavam junto com os hebreus. Ou seja,
durante todo esse período teocrático, que durou aí mais ou menos 300 anos, você vê hebreus, cananeus, filisteus e outros povos ali ao redor, edomitas, amonitas, amalequitas, convivendo junto com o povo hebreu. E claro que isso vai causar aí um sincretismo religioso, isso vai causar um afrouxamento dessa lealdade do povo de Deus com relação à lei mosaica, com relação ao culto a Yahvé. Ok? Então é por isso que você vê reiteradamente profetas denunciando juízes, líderes, reis e até mesmo sacerdotes, denunciando a idolatria, denunciando a imoralidade, denunciando toda essa mistura religiosa, política e moral do povo hebreu, chamado por Deus para ser luz entre as nações, com as nações vizinhas. Então esse é o período teocrático e por isso que você percebe ali, pelo menos 2 vezes no livro de Juízes, a seguinte expressão, né? Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos, porque naquele tempo não havia rei em Israel. Isso, o livro de Juízes acaba assim. Então você sabe, você que está já acompanhando a gente aí nas primeiras 4 lições, você sabe que, então, nesse período teocrático, Deus levanta líderes ocasionalmente, esporadicamente, para libertar o povo dessa opressão, para libertar o povo desse jugo infligido por eles mesmos por conta de erros, pecados e alguns descaminhos do povo hebreu. Professor, tem um quadro aqui na lição de professores de Débora, Baraque e Jael. Então esse quadro coloca os personagens numa coluna, coloca quem era cada um deles. Por exemplo, Débora era profetisa e juíza em Israel. Profetisa do termo Nabi, né, ou Navi, ou seja, aquele que detinha os oráculos de Deus, ou a pessoa a quem Deus revelava algumas questões, e também anunciava, denunciava o pecado, por exemplo, em Israel. E juíza porque as pessoas reconheciam a sua autoridade e iam até ela para que ela dirimisse ali, para que ela arbitrasse situações do dia a dia, situações de conflitos, mediante aí a palavra de Deus, enfim, a direção de Deus. Nós temos Baraque, que era um comandante militar, e nós temos Jael, que era uma mulher estrangeira, como eu falei aqui, né, essa mistura de povos, porque os hebreus, a partir de Josué, eles não expulsam todos os moradores. Então tinham muitos povos estrangeiros morando junto com os hebreus. E Jael é um caso desse. Aí nesse quadro, professor, tem aqui o quadro, qual era o talento de cada um deles? Qual era o talento da Débora, do Baraque e da Jael? E qual foi a contribuição de cada um deles? Então, se você tem aí à sua disposição um PowerPoint, um datashow, uma tela, você pode colocar esse quadro na tela e promover essa discussão, essa boa conversa com seus alunos. Se você não tiver, você pode imprimir, por exemplo, imprima, dê para cada um deles e você dê um espaço ali para eles de alguns minutos para que eles preencham ali, para que eles vão para o texto de Juízes, capítulo 4, e extraiam do texto ali, né? Isso é importante porque você vai fazer o aluno, talvez até aquele aluno que não leu a lição ou que não leu o texto, só leu o texto em sala de aula, para que ele volte para o texto, examine com cuidado, para que ele examine com mais atenção o texto que está sendo proposto aqui na lição, e ele extraia do texto, então, os talentos desses 3 personagens, dessa lição de número 5, e também a contribuição de cada um deles em cada episódio. Faça isso. O texto bíblico da lição está no livro de Juízes, capítulo 4, do versículo 1 ao 9, e do versículo 14 ao versículo 21, que você vai fazer a leitura em classe com seus alunos. Nós temos então a introdução da lição, que você pode falar alguma coisa do que eu falei aqui, nesse período de transição, esse período sem rei, esse período copiando práticas das nações, práticas religiosas, práticas políticas, práticas até imorais das nações que lhe cercavam. E também o risco que foi para Israel de manter nas suas cidades, nas suas aldeias, as nações vizinhas, os estrangeiros que não adoravam o mesmo Deus que eles. Nós temos então o primeiro tópico falando de Débora, uma mulher usada por Deus, nesse novo ciclo de infidelidade, né? Que foi uma liderança inesperada. Nós temos o tópico 2, que vai falar sobre os papéis de Baraque e Jael, a mensagem de Deus a Baraque, a palavra de encorajamento, e a ação de Jael, né? Nessa cena muito emblemática dela, dando um fim ali no general do povo estrangeiro.
E o terceiro tópico, lições da vitória. Esse cântico de Débora, o tributo a Deus e essa liderança compartilhada, essa cooperação, essa sinergia como a história, como a lição, que o autor da lição vai falar. E também uma questão bem importante aqui sobre o papel das mulheres, ok? O papel das mulheres no reino de Deus. E para falar sobre esse tópico, professor, eu sugiro que você busque e pesquise duas perspectivas teológicas muito importantes. A primeira delas é o complementarismo, que é a perspectiva teológica adotada pela nossa igreja. O complementarismo ele vai dizer que a mulher complementa o homem. Então, ela pode exercer qualquer papel na sociedade, no lar, ela é uma auxiliadora, adjutora, aquela que está ao lado, cooperando com o homem na liderança do lar. E na igreja ela também, ela ensina, ela prega, ela lidera departamentos, ela pastoreia ao lado do seu marido, que seria o líder da igreja. Então seria esse, de uma forma muito resumida, a perspectiva teológica complementarista. A outra perspectiva teológica, que é um pouquinho mais, digamos assim, mais polêmica, mas com certeza esse assunto vai ser levantado por algum jovem, alguma jovem na sua igreja, na sua sala de aula, e você precisa estar preparado para isso. A segunda perspectiva, portanto, é o igualitarismo. O que o igualitarismo fala? Ele vai dizer que a mulher pode exercer qualquer papel na sociedade, que ela pode exercer qualquer papel de liderança no seu lar, e ela pode e deve exercer qualquer papel de liderança na igreja, inclusive sendo a pastora líder, a pastora, por exemplo, dirigente de uma igreja, ok? Então é um papel que vai equalizar essas questões de gênero, que acaba abrindo precedentes para outros assuntos também, que não é o tema dessa lição aqui, mas só para você ver a importância de um assunto assim, onde a Bíblia nos traz aqui a importância de cada mulher, os papéis que ela desempenha desde o Antigo Testamento e também na igreja primitiva, mas sem desconsiderar a sua biologia, sem desconsiderar a sua estrutura física, mental, emocional e psicológica, e também sem colocar um fardo demasiado sobre os ombros dessa mulher. O que a gente vê também, que é um ponto de discussão para você, professor, com seus alunos, é que muitas vezes o cargo de liderança de uma mulher, ela acaba absorvendo esse papel no lar, principalmente, em algumas questões específicas em algumas igrejas, geralmente pela omissão masculina, ok? Então, ela acaba, sim, desempenhando um papel de liderança, mas não porque ela quis, ou quer, ou almeja, ou busca isso. Em algumas situações é porque, pela falta de líderes homens preparados, pela omissão masculina, então ela vai e toma essa frente, toma esse lugar. E a gente percebe na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é o caso dessa lição, uma cooperação, uma sinergia, uma complementaridade nesses papéis de liderança, ok? Então isso é muito importante para que você explore esse assunto com seus alunos. Muito bem. Débora, junto com Otniel, Eude e Sangar, faz parte então já desse quarto ciclo de líderes que Deus levanta para uma situação específica. Líderes que Deus levanta com muita autoridade, com muita graça, para atender a uma necessidade espiritual, moral, enfim, econômica específica do seu povo que estava sofrendo. Nesse caso, quem estava atormentando o povo aqui de Israel, onde estavam ali as 12 tribos após Josué, era o rei Jabim, o rei de Azor. Azor era uma cidade cananeia, mais ao norte. A maioria das cidades cananeias nessa época eram cidades fortificadas, fortalezas, que já utilizavam inclusive o ferro para produzir suas ferramentas, suas lanças, suas espadas e seus carros de guerra. Um pouco mais para frente aqui, ainda nesse período também, ou da metade para frente, vai aparecer um povo que vai incomodar bastante o povo de Israel, que será os filisteus. Os filisteus, da mesma forma que os cananeus, também já dominavam o ferro, a metalurgia, já dominavam aí a lança, espadas eram feitas com ferro, seus carros também, seus escudos. Inclusive, eles não ensinavam essa tecnologia aos hebreus,
a ponto que no período de Saul, que é o período final ali da teocracia, a Bíblia nos informa que os hebreus tinham que descer até as cidades do litoral, as cidades filisteias, para amolar suas enxadas, seus facões, enfim, seus enzos, seus instrumentos agrícolas. Eles teriam que pagavam para que fossem amolados, mas eles não ensinavam aos hebreus a lidar com o ferro. Então eles tinham uma vantagem militar muito grande. Muito se discute a veracidade, a autenticidade, né, de textos bíblicos, mas a própria crítica textual, alguns autores bíblicos, alguns teólogos bíblicos, perdão, eles atestam que Juízes 5 é considerado, ao lado de Jó, no livro de Jó, um dos textos mais antigos de toda a Bíblia hebraica. Então, esse texto, esse cântico de Débora, após essa batalha, após essa vitória, ele foi preservado e já foi escrito quase que próximo dos dias ou dos meses que antecederam, que precederam essa vitória de Débora. Então, a gente pode dizer que nós temos em mãos, na Bíblia Sagrada, um texto muito antigo. Você, professor, antes que eu esqueça aqui também, eu trouxe aqui a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, que é só um exemplo, né, de várias bíblias de estudo que tem, a NVI, a Thomas Nelson Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD, a Bíblia de Estudo da King James também. São bíblias que você pode pesquisar as notas de rodapé para que você melhore seus argumentos, para que você consiga trazer aí para os seus alunos algumas questões históricas, arqueológicas mais pontuais que vão fazer muito sentido para a sua aula. Eu trouxe em minhas mãos também mais uma dica aqui, além das Bíblias de Estudo, esse comentário histórico-cultural da Bíblia, o John Walton. Ele é muito respeitado no meio acadêmico pelas suas pesquisas sobre o Antigo Testamento. Se de repente você, professor, nunca usou um comentário bíblico, como é que acontece? Todos os comentários bíblicos, eles estão em ordem pelos livros da Bíblia. Então, como nós estamos estudando Juízes, você discorre o livro ali até chegar no livro de Juízes e até chegar no capítulo 4 e no capítulo 5 de Juízes, onde vai ser aqui, então, explorado algumas questões históricas, culturais e arqueológicas dessa cena aqui de Baraque, de Débora e de Jael, ok? Outra dica também, tem dicionários bíblicos, porque você vai pelo verbete, o nome da região ou o nome do personagem, ele vai ter uma descrição mais detalhada de todos os acontecimentos, antes, durante e depois daquele personagem, naquela cena que está descrita na Bíblia ali. Então é importante para que você, professor, vá com seus argumentos preparados, vá com suas informações preparadas, porque surgirão perguntas e você vai poder, de forma muito respeitosa, de forma muito segura, vai poder tirar aí as dúvidas dos seus alunos, ok? O texto apresenta a Débora como mulher de Lapidote, mulher profetisa. A gente não sabe se Lapidote era uma referência a essa autoridade, esse fogo de Deus que Débora tinha como profetisa e juíza, ou se Lapidote era um lugar, uma região, ou quem sabe até mesmo o nome do marido dela. Não se sabe. A Bíblia só apresenta apenas como Débora, mulher de Lapidote. O seu nome pode significar abelha, ok? E a questão da Débora é muito interessante porque ela está aí numa lista muito curta de profetisas do Antigo Testamento, ao lado de Hulda, que aparece lá em 2 Reis, capítulo 22, ao lado também de Miriam, que aparece em Êxodo, capítulo 15, a irmã de Moisés. Então, são poucas mulheres que aparecem o nome delas na Bíblia, que foram usadas por Deus de forma grandiosa. O Novo Testamento também reserva aí alguns nomes que a gente vai citar mais à frente, de mulheres que foram usadas por Deus para fazer algo grandioso em nome do Senhor Jesus. Sobre o nome da profetisa Débora, né, Débora de Lapidote, a maioria das traduções bíblicas trazem Lapidote, né, ou traduzem Lapidote como se fosse então o nome do marido dela, ok? Isso também é um ponto passível de discussão, mas você pode trazer para a sua aula também para enriquecer aí a sua conversa com seus alunos. Débora é a primeira mulher que, pelo contexto, tem esse cargo institucionalizado. Que cargo, professor Mário? Juíza e profeta.
Então o texto é muito claro quando fala que ela julgava na palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, que está lá em Juízes capítulo 4, versículo 5. Então era um ponto de julgamento reconhecido, uma espécie de tribunal, onde Débora então entregava ali, ficava algumas horas do seu dia, do seu mês, da sua semana, e os hebreus iam até ela com suas demandas judiciais, com suas demandas, seus conflitos de terras, famílias, jurídicos, enfim, para que ela então arbitrasse, como foi falado aqui já no início dessa introdução, essas questões. Uma questão muito importante aqui é a exortação que Débora faz para Baraque. Porque ela vai dizer o seguinte: porventura o Senhor Deus de Israel não deu a ordem para você? Ou seja, ela deixa implícito aqui numa advertência profética para Baraque que Deus já havia falado com ele para que ele reunisse o exército e lutasse contra o rei Jabim, rei da cidade de Cananeia de Azor. Então veja de novo, lembra que a gente falou sobre liderança feminina, muitas vezes na omissão masculina? Provavelmente é o que se desenha aqui. Então, nessa falta de ousadia, nessa falta de coragem de Baraque, o Espírito do Senhor encoraja Débora não só para ir à batalha junto e fazer o seu papel de autoridade espiritual, autoridade profética, mas também para tirar esse homem, o Baraque, desse silenciamento, dessa mornidão, dessa posição mais passiva. Então ela exorta profeticamente Baraque: olha, Deus já te falou que você precisa liderar essa batalha. Para mim isso aqui é muito precioso quando nós temos mulheres, companheiras, esposas de homens de Deus, que exercem um papel fundamental na condução da sua casa, na condução ministerial, nesse auxílio espiritual, nesse incentivo ministerial que ela dá para o seu marido. Porque quando nós casamos, nós somos uma só carne com nossa esposa. Então, ela faz parte, sim, totalmente do nosso ministério, do ministério do pastor, do obreiro, do evangelista, do professor de escola dominical. Então, é importante que quando ela percebe essa omissão, ou percebe vou usar a palavra aqui, esse acovardamento, ok? Ela então se coloca na sua posição: olha, Deus te chamou para uma grande obra, eu estou contigo, nós vamos juntos fazer isso para o reino de Deus e para a glória de Deus. Então a Débora, ela faz esse papel aqui de encorajamento profético para um Baraque mais omisso ou mais acovardado. Eu marquei aqui também, para não esquecer de falar para vocês, olha que interessante essa cooperação, que a lição 5 vai traduzir muito bem, essa cooperação no reino de Deus, de novo, né? O reino não é competição, é cooperação. Olha que lindo isso aqui. Olha a estrutura de autoridade aqui. Deus é quem ordena, dá a estratégia e faz a promessa que a vitória seria deles. Segundo, Débora é o canal profético dessa ordem, que transmite essa ordem. Ela não inventa nada, ela recebe de Deus e transmite. E o Baraque é o executor militar. É ele que vai reunir a tropa e vai comandar a tropa para essa grande vitória. Então perceba aqui que muito antes dessas discussões de papéis femininos e masculinos na igreja, e dessa briga, como eu falei aqui, desse debate teológico entre igualitarismo e complementarismo, o que nós vemos na palavra de Deus é cooperação. Homens e mulheres chamados por Deus para uma grande obra, que essas discussões não podem, não devem parar. Queridos, nós temos duas leituras possíveis para essa posição de Baraque nessa batalha. A primeira, que é a majoritária, né? Ele hesita, ele condiciona a obediência de Deus para que ele batalhe contra Jabim à presença de Débora, e por isso ele perde a honra. A palavra de Deus deveria ter bastado para Baraque. Ou seja, é uma covardia disfarçada de prudência. O texto penaliza Baraque e vai honrar aqui uma mulher, a Jael, porque ela vai então matar o general Cícera, que a gente vai ver daqui a pouco. E a leitura B, a segunda leitura possível seria uma leitura mais defensável, mas por menor parte dos teólogos cristãos. O Baraque não quer Débora como uma muleta emocional, mas ele quer ela como uma garantia da presença profética, uma garantia da presença de Deus na batalha. Ou seja, ele não vai sem a palavra de Deus com ele. E interessante que em Hebreus 11, versículo 32, Baraque está incluso na galeria de heróis da fé e Débora não.
Então a gente não sabe exatamente todos os meandros, todos os bastidores dessa ação de Baraque e de Débora e como que Deus uniu e cooperou com os dois para essa grande vitória. Mas fica aqui um ponto a ser discutido em sala de aula com seus alunos. Agora, algo importante a ser dito aqui, tanto de Baraque, quanto de Débora e quanto de Jael, esses três personagens magníficos dessa lição, é que Deus não procurava um herói sem medo, mas Deus procurava alguém disposto a obedecer. Então, tanto Débora quanto Baraque, apesar da suposta hesitação de Baraque e Jael, eles obedecem à palavra de Deus e Deus garante a vitória para aqueles que são corajosos no Senhor. Amém? Um ponto interessante também é que a profecia de Débora sobre que Deus entregaria o general Cícera, né, o líder do comandante de Azor, das tropas do rei Jabim, entregaria a uma mulher, não foi para ela exatamente que Deus entregou, foi para uma mulher dos queneus, a Jael. Os queneus são os midianitas, são ali os descendentes do sogro de Moisés, o Jetro, que habitavam também, em certa medida, na região de Canaã, ali misturado com os hebreus e com outros cananeus. Interessante então que ele vai descansar, o Cícera vai descansar na tenda de Jael. Jael lhe dá ali uma alimentação, faz ele dormir profundamente, e ela crava uma estaca no crânio de Cícera, ou seja, olha a ousadia dessa mulher, olha a coragem dessa mulher em saber que ela precisava agir mediante a um perigo que o povo de Deus estava enfrentando. Então essa mulher aqui cheia de Deus, ela não hesita em eliminar esse obstáculo, ela não hesita em eliminar esse problema que poderia ser causado ao povo de Deus. Então o povo de Jabim, da cidade de Azor, fica sem o seu general, porque Jael não se omite, uma mulher Jael, não se omite quando precisa fazer algo, ela vai lá e faz. Essa é uma das marcas do povo de Deus, tanto do homem quanto da mulher. É a coragem de fazer aquilo que é necessário fazer. Então Jael aqui ela é louvada no Cântico de Débora, no capítulo 5, como, deixa eu ver se eu marquei aqui, bendita seja entre as mulheres Jael. Está lá em Juízes 5:24, quando Débora cita a coragem e a atitude dessa mulher no seu cântico, o Cântico de Débora. Um ponto interessante também do Cântico de Débora, em Juízes 5, é esse discurso de união. Então, ela louva a Deus e adora a Deus pelas tribos que compareceram nesse chamado de Baraque para lutar contra os seus opressores, e ela, de certa forma, demerita as outras tribos que não vieram, como Rubens, por exemplo, Gileade, Dan, Azer, e não compareceram para lutar as guerras de Deus. Então, o inimigo da obra de Deus, muitas vezes, não é só Cícera, não é só o rei Jabim, a cidade de Azor. É muitas vezes a omissão, a falta de obediência, a falta de cooperação na obra de Deus e a falta de união no mesmo propósito para fazer a obra de Deus. Está aqui um ponto muito interessante para você, professor, aí também explorar com seus alunos. Sobre a questão que eu levantei aqui no início, sobre as perspectivas igualitaristas e complementaristas, eu quero citar aqui pelo menos 2 teólogos de cada lado, para que você, professor, faça o dever de casa, pesquise também. Por exemplo, o teólogo Craig Keener, que inclusive ele vai escrever aqui, vai editar, né, a versão do Novo Testamento desse comentário aqui. É o Craig Keener, ele é um teólogo pentecostal. Ele, ao lado de Gordon Fee, por exemplo, ele vai defender o ministério feminino, o igualitarismo. Por outro lado, por exemplo, nós temos aqui o Carson, um teólogo conservador extremamente respeitado, também o Wayne Grudem, John Piper, que são pastores, professores e teólogos extremamente respeitados, mas de linha mais conservadora, que vão defender então o complementarismo. A mulher complementa o homem nas funções pastorais, nas funções de liderança, e muitas vezes assume a liderança na omissão masculina, como nós já falamos aqui. Então a nossa igreja ela abraça
a ideia complementarista, por entender que essa ideia ela é mais bíblica, tem mais textos bíblicos que vão dar base à ideia complementarista. Mas, de novo, você, professor, precisa ir fazer o seu dever de casa e explorar essas duas perspectivas, porque vão surgir perguntas sobre essas questões. Esse tema é muito relevante, ele está aí na pós-modernidade, está aí em discussões nos canais do YouTube, nas redes sociais. Então, seria interessante para que você aprofundasse alguns temas desse porte com seus alunos. Eu tenho algumas aplicações aqui para os jovens para que você discuta em sala de aula, então, com seus alunos. Por exemplo, contra o relativismo, o que parece reto aos meus olhos é a religião oficial da nossa geração. E Juízes mostram onde ela termina, uma decadência espiritual. Então, a gente precisa rejeitar o relativismo. Interessante aqui com relação à inveja ministerial, olha só que interessante. Débora não quis o exército de Baraque. Baraque não quis o lugar de juiz de Débora. Então, ciúme do chamado destrói a igreja. Então, veja que, de novo, não teve ciúme nessa relação de Débora e Baraque, mas teve uma cooperação, uma sinergia. Para você, jovem, então você, professor, enfatize para o jovem. Existe um lugar para que esse jovem, esse moço, essa moça, exerça o seu dom na casa de Deus, para que você comece hoje mesmo observar alguma área ministerial, alguma área eclesiástica que você possa exercer o seu chamado, independente de você ser homem ou mulher. Existe lugar para que você exerça seus dons na casa de Deus. Isso precisa ser enfatizado. Com relação à omissão também, né? Não podemos ser omissos naquilo que Deus pede de nós, naquilo que Deus nos chama para fazer. Precisamos ser sim corajosos, ousados e fazer o que tem que ser feito, como Débora, como Baraque, ainda que hesitante, como Jael, determinada que foi a eliminar ali o general Cícera. A última aplicação, mas é muito relevante também, é sobre a unidade do povo de Deus. É sobre cooperação e não competição. Afinal, Deus nos escolheu para fazer a obra de Deus, cada um com seus talentos, cada um no seu espaço, cada um no seu lugar, mas somando forças para a grande tarefa de missões e evangelização do mundo. Deus conta com você, jovem. Muito bem, quero deixar também aqui pelo menos 5 perguntas que você pode fazer para os seus alunos para gerar ali um debate saudável. São elas as seguintes. A primeira, por que você acha que Deus levantou Débora naquele momento específico da história de Israel? Segunda pergunta, Baraque foi covarde ou foi prudente? Como Hebreus 11:32 muda ou não a sua resposta? Ok? Então leia tanto Juízes quanto Hebreus para responder essa pergunta. Pergunta de número 3. Qual a diferença entre o que a Bíblia descreve e o que ela prescreve? Dê outro exemplo em Juízes nessa mesma linha. Aquilo que é uma descrição, ou seja, apenas a narração dos fatos, e aquilo que é uma prescrição, que é uma ordenança, que é uma norma, que é um regulamento. Tem diferença entre descrição e prescrição, ok? Pergunta de número 4. Pegando o exemplo das tribos que desceram para lutar e das que não vieram para lutar, foram omissas, em quais áreas você, jovem, tem sido omisso? Em quais áreas você tem sido valente, tem aceitado o desafio de viver para o reino de Deus, de fazer alguma coisa para Deus, mas quais áreas você tem sido omisso? Você precisa pensar nessa manhã também. Aproveite esse domingo de manhã para pensar nisso, para que a gente ore no final também. E a pergunta número 5, o que significa na prática a união para fazer a obra de Deus na sua igreja, no seu grupo de jovens, ok? Então pense nisso também. Em quais áreas a igreja, o departamento tem se unido para fazer a obra de Deus, em quais áreas que a gente não tem conseguido essa união conseguida aqui entre a juíza e profeta Débora e o general Baraque. Estamos chegando ao final de mais um subsídio da lição de número 5 da nossa querida IBD. Eu quero agradecer você, professor, e você, aluno também, que ficou com a gente até o final, já fez as suas anotações, já pegou os seus insights, suas ideias, para domingo de manhã ser uma bênção para a sua igreja. Eu quero ler a conclusão contigo, com vocês aqui, dessa belíssima lição, dessa cena importantíssima do povo de Israel de aprendizado,
de dependência de Deus e de como Deus nos usa quando resolvemos cooperar, unir forças. A história de Débora e Baraque e Jael nos ensina que Deus age de maneira soberana e surpreendente para cumprir os seus propósitos. Veja, não são os meus propósitos, são os propósitos de Deus. Ele utiliza pessoas com dons distintos para fazer a sua obra. O texto revela o valor da cooperação e da união entre diferentes vocações e talentos na realização da obra de Deus. Também ressalta o papel significativo das mulheres dentro da comunidade cristã e na sociedade. Que essa lição fortaleça em nós a convicção de que ninguém é dispensável no reino de Deus e que Ele continuará levantando pessoas dispostas, corajosas e obedientes para cumprir a sua vontade. Você, professor, você, jovem, Deus já tem levantado e Deus quer levantar para cumprir os seus propósitos na tarefa de missões e evangelização aqui na terra. Muito obrigado, até uma próxima, um grande abraço a todos.